Pregação e Pregadores, capítulo 12. Ilustrações, eloquência, humor. Considerando agora a pregação extemporânea, bem como a preparação necessária para ela, há pouco a ser dito. Neste caso, os perigos não são muitos, embora exista um ponto que eu gostaria de destacar, e faço isso como resultado de minha própria experiência. Trata-se do perigo que surge quando um homem tem o costume de escrever seus sermões e, por diversos motivos, resolve não mais fazê-lo e torna-se um pregador extemporâneo. O maior perigo com que se defronta esse homem é o de contentar-se com uma preparação inadequada. Instintivamente, ele acha que, se não escrever na íntegra seus sermões, precisa apenas preparar um esboço simples ou um esqueleto, deixando tudo nesse ponto. Mas o resultado disso pode ser desastroso no púlpito. Quando nos ocorre algum pensamento durante nossa leitura bíblica e preparamos um esboço ou esqueleto apressado de um sermão, talvez pareça que transbordamos em ideias e sentimos que não haverá qualquer dificuldade em pregarmos aquele sermão. Infelizmente, porém, acabamos descobrindo dias ou semanas mais tarde que, ao pregarmos no púlpito com base naquele esboço, todas as ideias parecem ter nos abandonado e pouco temos a dizer. Por mais que tentemos, não podemos recapturar aquilo que nos ocorreu e começamos a perguntar a nós mesmos como foi que chegamos àquelas divisões do sermão. Parecia-nos óbvio que antes tinha grande significado, mas, de alguma maneira, tudo desapareceu. A maneira de lidar com este perigo talvez pareça perfeitamente óbvia. Todavia, se você não tiver consciência do problema, terá de aprender por meio de dolorosa experiência, assim como ocorreu comigo. Você deve preparar os seus pontos às divisões principais, contendo certo número de divisões secundárias ou subordinadas. Em outras palavras, você deve ter certeza de que possui material suficiente. As divisões principais poderão ser bem trabalhadas, desenvolvidas e ilustradas de diversas maneiras. Tenha o cuidado de escrever isso. Uma vez que já aconselhei a respeito do próprio esboço do sermão, enfatizo novamente a importância de escrevê-lo para que você lembre, enquanto prega, aquilo que gostaria de dizer sobre essa divisão específica. A regra áurea consiste em não permitir que a preparação seja muito breve. Desenvolva sua mensagem nessas subdivisões da melhor maneira possível. Assim não lhe faltará material. Muitos pregadores têm confiado na inspiração que lhes ocorreu quando um texto lhes falou repentinamente ao coração e descobrem que tal inspiração não lhes ocorreu de novo quando estavam no púlpito. Eles caem na tolice e na tentação de imaginar que isso sempre acontecerá e que não há necessidade de preparação cuidadosa. Mas a experiência não tardará a livrá-los desse conceito errôneo. Outro fator que atua nessa conexão talvez seja mais bem ilustrado se eu contar a história de um ministro que conheci no sul do país de Gales. Essa história demonstra como há períodos de altos e baixos, fluxos e refluxos na experiência espiritual de um indivíduo. Bem, esse pregador passara por grande experiência no despertamento e avivamento espiritual no país de Gales, nos anos 1909 e 1905. Ele era um homem hábil e muito estudioso. O avivamento irrompeu quando ele era estudante, e isso lhe afetou muito, bem como a outros. De modo bastante regular, durante uma época de avivamento, é concedida às pessoas uma facilidade incomum de falar, orar e pregar. E o testemunho dos ministros do país de Gales, naquela época, é que tinham de dedicar pouco tempo à preparação. Tudo lhes parecia ser dado. Tinha abundância de material. E da plenitude de seu coração e de sua alegria cristã, bem como de seu amor ao Senhor, falavam sem nenhuma dificuldade ou restrição. Mas sempre surge um problema quando épocas dessa natureza chegam ao fim e o avivamento fenece. Então muitos daqueles homens não percebem que passaram por uma fase excepcional e que, havendo retornado aos tempos comuns da vida da igreja,
terão de esforçar-se mais para se prepararem. Já conheci um bom número de ministros que caíram nessa armadilha, por diferentes razões. Alguns deles têm chegado a pensar que preparar sermões é um pecado. Havia um gozo de grande liberdade e desenvoltura. Por isso, quando tudo aquilo cessou, alguns deles caíram em sérias dificuldades espirituais e estiveram à beira do desequilíbrio mental por sentirem que haviam entristecido ou abafado o espírito. Outros sentiam-se culpados de algum pecado do qual não estavam cientes, porque não sentiam mais aquela mesma facilidade e fluência que antes haviam desfrutado. Conheci vários homens nessa situação e tive de ajudá-los um pouco a saírem da depressão espiritual, que, em certos casos, chegou mesmo a cruzar a fronteira do espiritual para o mental e emocional. Por não compreender isso, o homem sobre quem estou pensando em particular caiu em grave dificuldade. Naquele caso, o problema não era tanto o temor de haver entristecido o espírito, e sim que ele pensava contar com bases bíblicas para não preparar os seus sermões. Ele não teve de preparar-se durante a época do avivamento, e quando este terminou, sentia que tinha garantias espirituais para prosseguir nessa prática. Sua base bíblica era o trecho do Salmo 81, que diz: "Abre bem a boca, e te encherei." Interpretava essas palavras como se elas ensinassem que um homem pode subir ao púlpito sem preparo anterior, porque o material de seu sermão lhe seria outorgado. O próprio sujeito praticava isso de modo literal, e o resultado foi que esvaziou os bancos de sua igreja, tornando-se quase inútil como pregador durante os 50 anos seguintes. A grande tragédia é que ele era um homem de grande espiritualidade, dotado de muitas habilidades. Por conseguinte, se você não quer escrever na íntegra os seus sermões, não tropece em qualquer dessas armadilhas. Antes, prepare-se tanto quanto possível para que na mente saiba o que deseja dizer, do princípio ao fim. Não posso enfatizar demais a importância dessa norma. Se minha própria experiência serve de ajuda ou possui algum valor, adianto-lhe que me inclino a fazer anotações cada vez mais completas à medida que os anos passam, e não a fazê-las cada vez mais breves. É claro que há variações em todos estes assuntos. Se por um lado existem esses dois métodos principais, o sermão escrito na íntegra e a preparação de notas para a pregação extemporânea, por outro lado, também é verdade que há pessoas que empregam variações desses métodos, e não vejo nada errado nisso. Tenho conhecido homens que preferem escrever quase integralmente a introdução de seus sermões, bem como a sua conclusão. Entre essas duas partes, preferem depender de seus esboços ou anotações abreviadas. Muito pode ser dito em favor desse método, especialmente quando alguém está mudando de sermões escritos na íntegra para sermões extemporâneos. Esse método ajuda no processo de transição. Alguns preferem escrever a introdução de seus sermões, por haverem descoberto que, mesmo depois de haverem preparado o esboço de um sermão, ao subir ao púlpito, começam subitamente a tropeçar na introdução. Não podiam ganhar ímpeto na pregação, e isso os deixou tão abalados que o sermão inteiro foi prejudicado. A maneira de corrigir essa falha neste período de transição é escrever na íntegra a introdução dos seus sermões e, talvez, por igual modo, a conclusão. Passamos agora a pensar sobre as várias questões que surgem durante a apresentação do sermão. Alguns homens leem no púlpito os sermões, da primeira à última palavra. Não pretendo ser excessivamente dogmático, mas essa prática deve ser errada, deve ser prejudicial. Sei que poderia citar algumas instâncias notáveis com base na história passada de homens que assim agiram e foram notavelmente abençoados. Entretanto, ninguém firma leis respaldado em exceções. A pregação envolve, conforme vimos em preleção anterior, um contato direto entre o povo e o pregador, manifestando o interrelacionamento de personalidade, mente e coração. Nisso há aquele momento de dar e receber. Portanto, convém que o pregador olhe o povo de frente, mas você não pode contemplar o povo e ler um escrito ao mesmo tempo.
Ler um manuscrito atrapalhará tanto a você quanto ao povo. Você perderá a atenção e o interesse dos ouvintes. Eles, por sua vez, perderão o interesse em você e naquilo que estiver dizendo. Sem dúvida, pregar consiste, por definição, em discursar ao povo de maneira pessoal e direta. Não é uma preleção teórica ou acadêmica, antes subtende um contato vivo. Qualquer coisa que contribua para reduzir este aspecto será ruim por si mesmo. Sei que alguns pregadores têm sido bem-sucedidos em ler seus sermões, porque há exceções para toda a regra, que podem ser estabelecidas quanto a este assunto, mas isso não afeta em nada a regra geral. Existem outros que, embora não leiam seus sermões, costumam olhar para as janelas do templo enquanto pregam à congregação. Este hábito não é melhor do que aquele, mas já conheci homens que davam a impressão de achar que esse procedimento é altamente espiritual. Eram grandes místicos a contemplar alguma dimensão invisível. Quero apressar-me a dizer-lhes que considero prejudicial aquilo que muitos outros pregadores fazem, ou seja, memorizam os sermões que escreveram. Talvez isso não seja completamente mal, porém chega bem perto disso. É um pouco melhor do que não escrever nada, porque enquanto alguém recita ou repete o que memorizou, pode olhar para as pessoas. Você escreve um sermão, em seguida o lê por certo número de vezes e, se possuir boa memória, pode facilmente decorar a maior parte do sermão. Já conheci muitos pregadores capazes de fazer isso, porém, embora eu concorde que esse é um método superior, não gosto dele. E a minha principal razão para isso é que tal método escraviza o pregador, interferindo com o elemento da liberdade, pois, enquanto alguém recita ou repete textos memorizados, não está de fato mantendo contato com as pessoas. Antes, se concentra naquilo que memorizou e que agora se esforça por lembrar, e, na mesma proporção, esse método se interpõe entre o pregador e as pessoas a quem ele dirige a palavra. O elemento de inter-relação é abrandado e o elemento mecânico ressaltado. Esta é uma questão muito difícil e muitos pregadores têm sido forçados a experimentar e mudar seu procedimento vez por outra. Sempre gosto de pensar que uma distinção que pode ser traçada no campo da oratória secular, discurso político, por exemplo, tem validade também no campo da pregação. Existe certa diferença entre a retórica e a oratória, não é? Qual é esta diferença? É exatamente a diferença que estou enfatizando. O retórico sente-se preso à sua preparação, porque recita algo que preparou com extremo cuidado. O mais notável exemplo de um bom retórico em anos recentes foi o falecido Sir Winston Churchill. Com frequência, ele tem sido chamado de orador, mas na realidade, ele era mesmo um retórico. O pai dele, Lord Randolph, foi um orador, mas Sir Winston nunca o foi. Quando era jovem, ele costumava escrever cada palavra de seus discursos, para em seguida memorizá-los e declamá-los. Mais tarde, ele criou o hábito de lê-los, porém, quando era mais jovem, costumava recitar o que aprendera de cor. O fato de que esse modo de proceder obstrui o contato vital e o interrelacionamento que deve haver entre o orador e o ouvinte pode ser ilustrado no caso dele. Os seus oponentes, sabendo que ele estava recitando e realizando um feito da memória, procuravam interrompê-lo. Isso o desnorteava por um momento e o obrigava a retroceder várias frases em seu discurso, recitando-as novamente antes de prosseguir. Noutras palavras, visto que ele era um retórico, estava amarrado. O orador, por sua vez, sempre se sente livre e deve muito à sua audiência. Neste caso, há sempre um interrelacionamento vivo, sempre ocorre uma transação real. Tudo isso, por semelhante modo, é verdadeiro no campo da pregação. O pregador deve ser um orador e não um retórico. Sempre haverá perda de algo na memorização e recitação de um sermão. Outro artifício que os homens adotam com frequência e que, conforme penso, pode ser dito a seu favor, é preparar muitas notas do sermão escrito. Em vez de decorá-lo, você pode fazer observações a respeito dele. Depois de escrevê-lo
e, como resultado, ter na própria mente o âmago do sermão, faça apenas anotações a respeito do sermão e pregue fundamentado nessas anotações. Isso garantirá maior liberdade do que os dois métodos anteriores. Isso é particularmente bom para um homem que se acha naquele estágio de transição do sermão escrito para a pregação extemporânea. O grande elemento é a liberdade. Não posso enfatizar demais disso. É a própria essência do ato de pregar. Esta liberdade, em nossa mente e em nosso espírito, este ser livre para as influências do Espírito sobre nós. Se cremos no Espírito Santo, devemos crer que ele está agindo poderosamente enquanto nos ocupamos desta obra solene e maravilhosa. Por conseguinte, devemos estar abertos às influências do Espírito. Como é natural, isso nos leva a certo número de possíveis consequências. Isso pode significar que nosso estilo não é assim tão perfeito e, de fato, do ponto de vista estritamente literário, pode ser um péssimo estilo. No entanto, estaremos em boa companhia. Os pedantes sempre criticaram o apóstolo Paulo por causa dos seus anacolutos. Eles ressaltavam como Paulo por várias vezes iniciou uma frase e em seguida deixava-se arrebatar de tal modo por seu tema que não a terminava. Isto é liberdade, liberdade do espírito. Talvez Paulo não teria feito bem diante de uma banca examinadora, mas o Espírito Santo o usou. Não estou sugerindo que você não deve terminar as suas frases, mas estou sugerindo que deve ser livre. Assim, quando o Espírito se apropriar de você e o estiver conduzindo-o, deixe-se levar. Não se deixe prender, permita-lhe usá-lo. Não fique desanimado com tudo isso. Jamais houve um pregador que não aprendeu por meio de experiência. Não desanime. Se no princípio você achar que não pode pregar sem escrever na íntegra o seu sermão, escreva-o na íntegra. Mas experimente a maneira como tenho sugerido. Escreva um dos sermões e não o outro. Experimente essas diversas mudanças e variações. Acima de tudo, não fique impaciente consigo mesmo. Não se deixe abater em demasia. Se tiver algum culto muito deficiente, nem diga que nunca mais subirá a um púlpito sem estar munido de um sermão escrito na íntegra. Isso é a voz do diabo. Não lhe dê atenção. Prossiga até chegar ao ponto em que tenha certeza de que se sente livre. Não quero dar excessivo valor a isso, mas existe um perigo bem real de colocarmos a nossa fé em nosso sermão e não no Espírito. Ora, a nossa fé não deve fundamentar-se em um sermão, e sim no próprio Espírito Santo. Portanto, tenhamos certeza de contar com liberdade em primeiro e último lugar, e a todos os momentos, e entremos em contato com as pessoas. Chegamos agora a certas questões comuns a ambas estas maneiras de pregar, ou seja, sermões escritos ou pregações extemporâneas. Abordo-as neste ponto porque, com frequência, as pessoas têm me interrogado a respeito delas, fazendo comentários e críticas sobre elas. Refiro-me ao problema do uso de histórias e ilustrações. Temos de gastar tempo com este assunto. Suponho que já sabemos fazer clara distinção entre o uso de uma ilustração e a espiritualização de uma parte das Escrituras. Não advogo aqui uma falsa e errônea espiritualização das Escrituras. Também não devo entrar nos mínimos detalhes por não estar apresentando uma preleção sobre homilética. Mas quero deixar claro que existe uma diferença entre a espiritualização de um incidente do Antigo Testamento e o uso deste mesmo incidente como ilustração. A diferença consiste no seguinte: temos de deixar evidente para os ouvintes aquilo que estamos fazendo. Temos de esclarecer que estamos dizendo o seguinte: assim como o acontecimento mencionado se realizou, de fato, no âmbito da história, assim também o mesmo princípio pode ser e talvez seja encontrado no âmbito espiritual. Deixe-me exemplificar. Em certa ocasião, quando eu dava palestra sobre avivamentos, mencionei a história de Isaac cavando novamente os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Algumas pessoas pensaram que, ao fazer isso, eu estava espiritualizando aquele acontecimento do Antigo Testamento.
Pensaram isso por não terem percebido a diferença entre usar uma narrativa como ilustração e espiritualizá-la. Se eu tivesse espiritualizado o acontecimento, teria dito que Isaac estava fazendo algo de natureza espiritual naquela ocasião. Mas eu fiz questão de enfatizar que estava apenas usando aquela história como ilustração, além de frisar que a atitude de Isaac em prover água, a água é essencial à vida e ao bem-estar do organismo físico, nos fornece um quadro simbólico de um princípio de grande valor no campo espiritual, em conexão com os avivamentos. Eu não estava dizendo que Isaac havia feito algo de natureza espiritual. Apenas mostrava que, assim como ele não perdeu tempo enviando pesquisadores para descobrir um novo suprimento de água, mas apenas cavou novamente o antigo poço por saber que ali havia água, assim também parecia-me a essência da sabedoria no terreno espiritual, em tempos de dificuldade e aridez espiritual, é não desperdiçar o nosso tempo à procura de um novo evangelho, e sim voltar ao livro de Atos dos Apóstolos e a cada período de avivamento na história da igreja. Ora, isso não é espiritualizar um acontecimento antigo. Eu poderia ter procurado minhas ilustrações ou minhas histórias na ficção ou na história secular, mas naquela ocasião preferi usar como ilustração um acontecimento do Antigo Testamento. Isso não é espiritualizar, porque eu não estava dizendo que a atitude de Isaac produziu um avivamento. No entanto, é importante que esclareçamos bem aquilo que estamos fazendo. Nossa congregação geralmente compreenderá isso com bastante facilidade. Só os sábios e pedantes, talvez, compreenderão as coisas de maneira errada. Retornando à questão de histórias e ilustrações em geral, o que me parece realmente mal é aquele tipo de coisa sugerida por certo livro intitulado A Técnica de Ilustração de Sermões. Para mim, esse tipo de coisa é uma abominação. Neste campo, não há lugar para técnica. Isso é, uma vez mais, deturpação. Conheci um pregador que sempre trazia no bolso uma caderneta e, quando ele ouvia uma boa história, sempre pegava a caderneta, fazia anotações sobre a história ouvida. Então, ao regressar ao lar, escrevia na íntegra a história e colocava a história escrita em certo fichário em um arquivo. Aqui seria uma boa ilustração para determinado tema. Por conseguinte, ele vivia sempre a coligir história, dividindo-as e classificando-as em diversas categorias e separando-as no seu fichário. Então, chegada a hora de preparar um sermão a respeito de um tema qualquer, ele abria o fichário e escolhia as histórias que desejava. Ele também exortava a outros a que fizessem o mesmo. Para mim, esse tipo de coisa não é somente profissionalismo em seu pior ângulo, mas, conforme venho dizendo, é a arte do engodo, porque dá excessiva atenção e se preocupa muito em encantar o povo. E o pior acontece quando os pregadores repetem as histórias e ilustrações utilizadas por outros pregadores sem o reconhecimento da fonte. E ainda pior, é comprarem livros de sermões, principalmente, para achar essas histórias. Por que me oponho a isso? Porque sinto que essa prática faz as histórias e ilustrações se tornarem uma finalidade em si mesmas. O uso excessivo de histórias e ilustrações também satisfaz a carnalidade das pessoas que as ouvem. Tenho observado isso com frequência. Lembro-me de que, em certa ocasião, preguei num lugar e o ministro que ali estava chegou-se a mim no fim do culto e disse: "Muito obrigado por seu sermão, mas o senhor não nos deu nenhuma ilustração." Aquilo me fez pensar e perguntei a mim mesmo: esse homem estava escutando para ouvir o quê? Na ocasião anterior, em que ele me ouvia, eu me lembrava daquela ocasião. Eu havia usado mais ilustrações do que normalmente faço. Ali, porém, ao que me parecia, estava um homem que viera para ouvir não tanto a verdade, mas as ilustrações. Isso não é uma séria perversão? As histórias e ilustrações têm o propósito exclusivo de esclarecer a verdade, e não o de atrair a atenção para si mesmas. Todo este assunto de ilustrações e de histórias contadas tem sido uma maldição durante os últimos 100 anos. Acredito que esse é um dos fatores que explicam o declínio na pregação, porque tem ajudado as pessoas a acreditarem que a pregação é uma arte, uma finalidade em si mesma.
Indubitavelmente, há muitos que preparam um sermão apenas para usarem alguma ilustração excelente que lhes ocorreu ou que leram em algum lugar. A ilustração para eles se tornou o fator essencial. Em seguida procuram algum texto bíblico que cubra aquele tipo de episódio. Noutras palavras, o cerne do assunto é a própria ilustração. Mas essa é uma ordem distorcida. A ilustração tem o desígnio de ilustrar a verdade, e não de revelar a si mesma, nem de chamar a atenção para si mesma. Antes, deve ser um meio para guiar e ajudar as pessoas a perceberem, de modo ainda mais evidente, o princípio que o pregador está anunciando e proclamando. Portanto, a regra sempre deve ser que a verdade ocupe lugar de preeminência e que lhe demos a posição primordial. As ilustrações devem ser usadas com critério, esparsamente, para atingir o seu desígnio. Nossa tarefa não consiste em entreter o povo. As pessoas gostam de histórias, apreciam ilustrações. Nunca compreendi que isso acontece, mas as pessoas parecem gostar dos ministros que sempre falam sobre suas próprias famílias. No entanto, sempre acho isso enfadonho e não posso entender o pregador que se compraz em agir assim. Sem dúvida, nessa atitude, há grande dose de presunção. Por que as pessoas se interessariam mais pelos filhos do pregador do que pelos filhos de outras pessoas? Elas têm seus próprios filhos e poderiam multiplicar com facilidade essas histórias. O argumento em favor dessa prática é que ela introduz um certo toque pessoal. Lembro-me de um cidadão londrino que me disse jamais deixar de ouvir certo pregador, todas as vezes que este ia a Londres. Este pregador costumava vir do interior à capital, 1 ou 2 vezes por ano. Encontrei-me com aquele homem certo dia e ele me disse: ouvi o doutor fulano no domingo passado. O que há de formidável nele é que sempre nos revela sua vida íntima. Eu não tive certeza se ele estava sugerindo que eu fizesse a mesma coisa. Certas pessoas gostam de coisas desse tipo, e os pregadores fazem exatamente isso. E podemos notar claramente como isso satisfaz aquilo que é mais vil e desprezível em muitos membros de uma igreja. É pura carnalidade, uma espécie de concupiscência e desejo de saber detalhes da vida das pessoas. Um pregador deve subir ao púlpito para anunciar e proclamar a própria verdade. Isto é o que deve receber preeminência, e todas as outras coisas devem contribuir para essa finalidade. As ilustrações são servas e você precisa usá-las esparsa e criteriosamente. Como resultado de ouvir pregadores durante muitos anos, de haver eu mesmo pregado, discutido e considerado esses assuntos com frequência, estou preparado para atrever-me a dizer que o uso excessivo de ilustrações num sermão é uma medida ineficaz. Fazer isso sempre significa diminuir a tensão. Existe aquele tipo de pregador que, após ter proferido as suas primeiras palavras, afirma: lembro-me de... E lá vem outra história. Em seguida, após mais algumas observações, ouve-se: lembro-me de... Ora, isso significa que o tema, o âmago e ponto de enfoque da verdade estão sendo constantemente submetidos a interrupções. É como um trecho musical de staccato. E, no fim, temos a impressão de que o ouvimos uma espécie de orador pós-jantar, uma espécie de entretenedor, e não um homem que proclama uma verdade grandiosa e gloriosa. Se tais pregadores se tornam populares, e isso ocorre com frequência, eles são populares somente no mau sentido porque não passam de entretenedores populares. A única coisa que digo acerca de histórias e ilustrações é que, ao usá-las, tenha certeza dos fatos. Recordo-me da ocasião em que, sendo ainda jovem médico, ouvi um sermão no qual havia uma ilustração que o pregador desdobrou por longo tempo. O ponto por ele ressaltado era a loucura do pecador em não prestar atenção às primeiras advertências de sua consciência, etc. Isso foi ilustrado de maneira exageradamente elaborada por meio da história de uma mulher que ele havia sepultado na semana anterior. Ela sofria de câncer em um dos seios, mas quando consultou um médico, os nódulos secundários já se tinham propagado até a coluna vertebral e outras partes de seu corpo. Agora era tarde demais para a cura. O que havia de errado com aquela mulher? Bem, acrescentou o pregador,
A tragédia daquela mulher foi que ela não deu atenção à primeira pontada de dor. Para mim, que era médico, ouvir tal coisa era ridículo, pois a dificuldade nesse tipo de câncer é que ele não provoca qualquer dor, até haver atingido um estágio avançado, pois geralmente cresce de maneira insidiosa e calma. A dificuldade daquela pobre mulher não era que ela havia ignorado a dor, e sim, provavelmente, que tinha ignorado alguma protuberância que talvez ela poderia ter apalpado. A grandiosa ilustração foi arruinada, pelo menos no que diz respeito a mim, porque o pregador não se havia inteirado dos fatos que resolveu usar. Com frequência, podemos cair em erros desse tipo se usarmos ilustrações retiradas do mundo científico e não tivermos plena certeza daquilo que falamos a respeito dos fatos. Tenha cuidado ao penetrar em terrenos do conhecimento humano sobre os quais você não está bem informado. Talvez você tenha lido algo a respeito de um breve artigo ou um jornal. Por essa razão, pensa que sabe tudo sobre aquele assunto em particular e se aventura a usá-lo como ilustração. Não é incomum que o próprio sujeito que escreveu o artigo também não saiba muita coisa sobre o assunto. Ele era mais um jornalista do que um cientista, e você fará pior do que ele. Assim, uma pessoa dotada de conhecimento científico que, porventura, o esteja ouvindo, começará a duvidar da verdade que você está anunciando. Tal pessoa sentirá que você não é criterioso no que diz, achará que, se você costuma manusear as escrituras do mesmo modo como manuseia aquilo que ele conhece bem, ele não se inclinará muito a ouvir com atenção o que você tem a dizer. Por conseguinte, tenha muito cuidado com os fatos, se você se aventurar a usá-los neste campo das histórias e ilustrações. Nesta altura, precisamos fazer algumas considerações sobre o lugar da imaginação nos sermões e na pregação. Naturalmente, este assunto está vinculado ao anterior, embora seja diferente. A minha impressão é que hoje não há tanto perigo no que diz respeito a usar a imaginação na pregação como havia antigamente. Todos temos nos tornado tão científicos que há pouco espaço para a imaginação. Para mim, isso é deveras lamentável, porque a imaginação é importantíssima e bastante proveitosa na pregação. Mas estou disposto a concordar que ela pode ser perigosa. Contudo, não esqueçamos que a imaginação é um dom de Deus. Não haveria muitos poetas se não houvesse o dom da imaginação. E se você acredita que deve conquistar para o Senhor Jesus Cristo todos os tipos de cultura, não despreze a imaginação. Por que a imaginação deveria ser utilizada somente por aqueles que não são crentes? Não, a imaginação tem um lugar real na pregação da verdade, porque a imaginação torna a verdade alegre e vigorosa. É claro que podemos exagerar neste particular, e neste caso, ela se torna perigosa. Mas é evidente que, neste campo, qualquer coisa que pode tornar-se perigosa, conforme já averiguamos. No entanto, o uso da imaginação envolve perigos particularmente grandes. Na minha opinião, esse sempre foi um dos maiores problemas em conexão com a pregação, talvez em parte devido à minha nacionalidade. Qual é o papel da nacionalidade na prática da pregação e, de fato, o lugar da nacionalidade e do temperamento na vida cristã como um todo e, finalmente, o lugar da nacionalidade e do temperamento na teologia? Quão facilmente poderíamos divagar neste ponto? Não importando qual seja o verdadeiro motivo porque a nacionalidade tem sido um grande problema para mim, estou perfeitamente certo da essência do problema. O perigo é que a imaginação tende a enganar-nos e atravessar facilmente a fronteira daquilo que é útil, chegando novamente àquele exagero de chamar atenção para si mesma. Assim, teremos perdido o contato com a verdade que causou tal imaginação. No fim, será apenas imaginação, e as pessoas são mais influenciadas pelas afirmações que você tiver feito com base em sua imaginação do que pela verdade. Não é difícil encontrar exemplos notáveis na história. George Whitefield era dotado de grande e excepcional imaginação. Incidentalmente, parece perfeitamente claro, por meio da leitura da história da pregação e das biografias dos pregadores, que os grandes pregadores sempre foram homens dotados de profunda imaginação.
Isso fazia parte do seu dom de oratória e do seu poder de influenciar pessoas, dons esses que foram dados por Deus. Whitefield, ele empregava livremente a sua imaginação e penso que, às vezes, ela escapulia de seu controle. Consideremos aquela famosa ocasião em que Whitefield pregava certo dia na casa da Condessa de Huntingdon, em Londres, a um auditório distinto, entre os quais se achava o famoso Lord Chesterfield. Chesterfield era um incrédulo que se interessava por pessoas notáveis e, particularmente, por uma boa oratória. Fora persuadido a ouvir Whitefield. Naquela oportunidade, o pregador estava usando uma famosa ilustração de um cego que caminhava ao longo da beira de um precipício, com sua bengala e o seu cão. A princípio, o cego caminhava a boa distância da beira do precipício, mas se aproximava cada vez mais. Embaixo havia uma queda terrível que significaria morte certa. Whitefield ilustrava a maneira pela qual o pecador prossegue e se aproxima cada vez mais do terrível abismo do julgamento final e da perdição eterna. A despeito de todas as advertências, o pecador prossegue exatamente como aquele pobre cego que perdera a bengala e cujo cão fugira, mas que continuava andando e se aproximava cada vez mais da beira do precipício. Whitefield vinha elaborando e pintando esse quadro em cores vívidas por algum tempo, de maneira dramática e imaginativa. O efeito foi tão poderoso que, em dado momento, Lord Chesterfield saltou da cadeira gritando: "Misericórdia! O pobre cego se foi!" O que podemos dizer sobre esse episódio? Whitefield teria ultrapassado os limites? O que influenciou Chesterfield? É neste ponto que o problema se origina. Permita-me contar outra história autêntica. Houve um pregador no país de Gales no fim do século XVIII e no começo do século XIX chamado Robert Roberts. Ele também possuía esse dom da imaginação, mais intensamente do que Whitefield. Certo dia, ele pregava em um templo repleto de ouvintes e, novamente, abordava este mesmo tema do pecador, que não atentava aos avisos, preferindo os prazeres e ignorando as exortações concernentes ao juízo vindouro. Para reforçar este ponto, Roberts empregou uma ilustração vívida. Algumas pessoas que passavam uma temporada no litoral tinham resolvido ir à praia. Havia rochas que adentravam o mar, uma espécie de promontório que se projetava a boa distância. A maré estava baixa, por isso algumas pessoas tinham caminhado até a extremidade do promontório. Chegando ali, deitaram-se de bruços, aquecendo-se ao sol. Estavam se deleitando grandemente, dormindo, lendo e fazendo coisas semelhantes. No entanto, não perceberam que a maré alta teve início e que o mar retornava lentamente. Não deram atenção ao que acontecia. A maré continuava a lamber as rochas em ambos os lados do promontório e circundavam pouco a pouco aquelas pessoas, ilhando-as. O pregador desenvolveu vividamente o tema até que chegou ao ponto em que as pessoas caíram em si e perceberam a terrível sorte que as aguardava. Restava-lhes apenas tempo suficiente para voltarem à praia e atenderem às vozes de advertência dos que lhes gritavam de lá. Robert desenvolveu de tal modo a sua ilustração, com sua poderosa imaginação, que, ao usar sua voz igualmente poderosa para apresentar os gritos de advertência e as súplicas das pessoas na beira da praia, para que os outros escapassem sem demora do promontório e salvassem sua vida, conforme está registrado, toda a congregação de ouvintes se levantou e, literalmente, correu para fora do templo. Isso não pode ser explicado em termos do temperamento dos galeses e da ignorância do povo naquela época. Esse tipo de influência costuma ocorrer frequentemente em reuniões ao ar livre nos Estados Unidos e na Inglaterra, exatamente na mesma época e até depois. A mesma coisa pode ser verificada no ministério de Charles G. Finney. Ali, uma vez mais, estava um homem dotado de personalidade poderosíssima e de grande imaginação. Acredito que isso explica o que aconteceu a muitos de seus supostos convertidos. A minha atitude para com tudo isso é que, neste ponto, certamente ultrapassamos o limite que divide o uso legítimo do uso errado da imaginação.
O que afetava as pessoas que descrevi nesses episódios não era a verdade. A influência foi o delineamento vívido de uma cena. Foi a poderosa e talvez fértil imaginação do pregador. O mesmo resultado pode ser obtido por meio de filmes ou peças teatrais. Talvez você conheça a história de uma dama que foi a um teatro de Londres ver uma peça. Em uma noite de inverno. Tudo aconteceu nos dias antigos em que ainda não havia veículos motorizados. O cocheiro a conduziu ao teatro na carruagem dela mesma e enquanto ela apreciava a peça teatral por 2 horas e meia, o cocheiro ficou sentado em sua banqueta ao mesmo tempo em que o cavalo continuava atrelado à carruagem. No interior do teatro, aquela dama estivera chorando, profundamente comovida, ante o sofrimento de algumas pessoas pobres, que eram personagens da peça. Porém, quando saiu do teatro e encontrou seu pobre cocheiro coberto de neve e quase morrendo de frio, ela não se deixou comover, de maneira alguma. Antes considerou tudo como parte natural da rotina da vida que ela levava. É isso. O que nos comove? Tudo o que estou procurando dizer é que a nossa tarefa consiste em certificar-nos de que os nossos ouvintes se deixam abalar pela verdade e não pela força da nossa imaginação. Assim como ocorre em outros assuntos, o uso da imaginação pode tornar-se bastante ridículo e digno de zombarias. Quando ouvimos um pregador que talvez não possui grande inteligência, mas é dotado de boa imaginação, essa questão pode tornar-se bastante divertida. Lembro-me de ter ouvido um pregador idoso, e isto aconteceu literalmente, que pregava sobre a parábola do filho pródigo. Os detalhes que Escrituras fornecem sobre a parábola não eram suficientes para aquele pregador. Ele sentia que tinha de fazer acréscimos. Sua imaginação começou a funcionar e, eventualmente, atingiu o ridículo quando chegou a descrever as condições do filho pródigo insensato naquele país longínquo, durante o período de fome, pouco antes de cair em si. O pregador frisou que o dinheiro do jovem acabara, que todo o alimento fora consumido e que agora ele tinha de depender das alfarrobas dadas aos porcos. Mas até o suprimento das alfarrobas começava a acabar-se e, eventualmente, acabou. E não somente o infeliz filho pródigo estava faminto e desesperado, mas os próprios porcos estavam desesperados de fome. Ali estavam eles, disse o pregador, e aquela fome terrível deixara os suínos tão frenéticos que já começavam a ruminar na beira das calças do pobre rapaz. Nesta altura, a verdade fora inteiramente esquecida e nos encontrávamos no terreno da fantasia, para não dizer da comédia. Ali estava um homem que se deixara arrebatar pela sua imaginação e se afastara para longe do que é razoável. Jamais devemos permitir que isso aconteça. Sempre devemos nos certificar de que tudo que possuímos na forma de dons e habilidades está subordinado à verdade. Espero retornar a este aspecto porque acredito que este é um dos conflitos mais acirrados que todo pregador verdadeiro tem de enfrentar. Onde podemos estabelecer a linha divisória? Minha sugestão é que o pregador sempre é capaz de reconhecer quando está se deleitando em sua história ou imaginação, em vez de concentrar a atenção naquilo que pretende ilustrar. No momento em que um pregador chega a este ponto, chegou o momento de parar, porque não estamos interessados somente em influenciar as pessoas ou levá-las a agir. O nosso desejo tem de ser que a verdade as influencie, as leve a agir. No que tange ao próximo assunto, ou seja, o lugar que cabe a eloquência ou a oratória na pregação, tenho quase a mesma coisa a dizer. Por enquanto, preciso dizer apenas que este assunto pode ser valiosíssimo, e realmente o foi no caso dos homens que citei, e de muitos outros que eu poderia citar. No entanto, existe o grande perigo de ultrapassarmos os limites da eloquência e nos interessarmos na eloquência por si mesma, tornando-nos mais interessados na maneira de expressar o que estamos dizendo do que na própria verdade, estando mais interessados no efeito que produzimos do que na alma das pessoas a quem nos dirigimos. Em última análise, é claro que isso pode se tornar uma questão de orgulho pessoal. Há uma regra concernente a esta questão? A única regra que estabeleço é que nenhum homem deve tentar ser eloquente. Não hesite em dizer isso quando falo a respeito de pregadores.
Talvez os estadistas e outros profissionais tenham o direito de tentar ser eloquente. Estabeleceria como regra que um pregador jamais deve tentar ser eloquente, mas se ele percebe que está se tornando eloquente, isso se revestirá de grande valor e pode ser usado por Deus. Poderia me referir novamente aos arroubos de eloquência do grande apóstolo Paulo em suas epístolas. Ele nunca se predispôs a produzir qualquer obra-prima literária, nem mesmo se preocupava com a forma literária. Paulo não foi um literato, mas quando a verdade se apossava de Paulo, ele se tornava poderosamente eloquente. Ele nos revela o que os crentes de Corinto diziam a seu respeito. Ele possuía uma palavra desprezível. Isto significa que ele não imitava as maneiras dos grandes retóricos gregos, mas não significava que ele não podia ser eloquente. No entanto, isso nos mostra que a eloquência de Paulo sempre era espontânea, inevitável, jamais produzida, jamais fingida, jamais feita sob encomenda. Tornava-se inevitável por causa da grandiosidade, da verdade e dos conceitos que se abriam diante de seu intelecto. Quando a eloquência é produzida dessa maneira, assevero que ela se torna uma das mais proveitosas servas da pregação autêntica. A história da pregação demonstra isso abundantemente. Consideremos nesta altura outro ponto naquela lista de várias coisas que um homem precisa levar em conta em um sermão escrito ou extemporâneo, ou seja, o papel do humor na pregação. Essa é uma outra questão muito difícil. O que torna todas essas coisas tão difíceis é que todas elas são dons naturais, e a questão que surge é o uso ou o lugar dos dons naturais na grandiosa obra da pregação. A história da pregação e dos pregadores demonstra que tem havido grandes variações nesse particular. No caso do notabilíssimo pregador Charles Spurgeon, houve grande medida de humor. Alguns de nós diríamos que houve humor exagerado. Talvez já deve ter ouvido falar sobre a senhora que o procurou para queixar-se desse elemento de humor em seus sermões. Ela o admirava profundamente e obtinha muito proveito de suas pregações. No entanto, sentia que havia humor demais em seus sermões e queixou-se disso para ele. Spurgeon era bastante humilde e respondeu-lhe: "Bem, senhora, é possível que a senhora esteja com a razão, mas se soubesse o número de piadas que eu não conto e o número de coisas que me refreio de dizer, me daria mais crédito do que me está dando. Ora, acredito que isso expressava uma verdade. Por natureza, ele era um homem de muito bom humor, e isso borbulhava naturalmente de seus lábios. Consideremos, porém, Whitefield, que Spurgeon tinha como modelo. Whitefield jamais demonstrou esse humor. Antes, mostrava-se sempre tremendamente sério. No século XVIII, no qual Whitefield viveu, havia outros pregadores como John Berridge, na Inglaterra, que também eram dotados de bom humor natural. Esses homens sempre me deixam atônito, porque sinto que geralmente iam longe demais, permitindo que seu humor tomasse as rédeas das mãos. Não ousaria dizer que não há lugar para o humor na pregação, mas a minha sugestão é que isso não deve ocupar posição elevada, por causa da natureza da obra e do caráter da verdade com a qual estamos lidando. O pregador cuida de almas e deve se preocupar com elas e com o destino delas. Ele permanece como intermediário entre os homens e Deus, agindo como embaixador enviado por Cristo. Visto que esta consideração é primordial, penso que poderia dizer sobre o papel do humor, e este só é possível se for um dom natural. O indivíduo que força a si mesmo para ser divertido é uma abominação e jamais deve ter permissão de ocupar um púlpito. Esta mesma opinião se aplica ao homem que faz isso deliberadamente, para obter as boas graças de seus ouvintes. Nunca compreendi por que se espera esse tipo de atitude dos chamados evangelistas profissionais. Todas essas coisas precisam ser consideradas e não devem ser deixadas de lado. Podem ser servos e revestir-se de grande valor, mas sempre nos convém ser cautelosos em usá-las. Devemos ser igualmente cuidadosos para não corrigir com excesso o uso dessas práticas, a ponto de nos tornarmos pregadores enfadonhos, monótonos e insípidos. Se esquecermos a nós mesmos e nos lembrarmos da atividade do diabo, nunca cairemos no erro. Minha palavra final, que não é imprópria nesta altura, diz respeito à duração do sermão.
Assevero novamente que não devemos ser mecânicos ou rígidos demais neste aspecto. O que determina a duração de um sermão? Acima de tudo, e em primeiro lugar, é o próprio pregador. O tempo é algo bastante relativo, não é? 10 minutos, quando ouvimos certos homens, parecem ser uma era, mas uma hora, quando ouvimos a outros, parecem alguns minutos. Isso não é apenas a minha opinião pessoal, é o que congregações dizem. Portanto, visto que este assunto varia de conformidade com os pregadores, é ridículo tentar estabelecer regras fixas no tocante à duração do sermão, aplicando-as a todos os pregadores. Além disso, penso que a duração de um sermão também deveria variar de acordo com o assunto explorado. Alguns pontos podem ser referidos em pouco tempo, e sempre devemos tratá-los de conformidade com isso, nunca sentindo que devemos continuar a abordá-los somente para preencher determinado espaço de tempo. Além disso, a duração do sermão também varia de acordo com a congregação. A capacidade das congregações, segundo temos visto, varia tremendamente. Por conseguinte, tudo isso deveria entrar em nossas considerações sobre a duração de um sermão, sob a condição de que lembremos todas as qualificações que expus no tocante ao papel da congregação em todo este assunto. Se algumas congregações fossem o árbitro sobre esta questão, todo sermão teria no máximo a duração de aproximadamente 10 minutos. O pregador não deve dar atenção a esse tipo de adorador, antes cumpre-lhe fazer sua avaliação pessoal a respeito do seu povo. Se você chegar à conclusão de que seus ouvintes são pessoas que não podem tolerar mais do que certa porção de tempo, ofereça-lhes somente o que pode aguentar, e não mais. Você será um péssimo mestre e pregador se falhar nisto. Existem quaisquer outras regras que possam ser ditadas a respeito da duração de um sermão? Não há necessidade de dizermos que 10 minutos é um tempo ridiculamente inadequado. Como é que alguém pode abordar qualquer dos temas da verdadeira pregação em apenas alguns minutos? Isto é simplesmente impossível. Por outro lado, é igualmente errado dizer que o pregador sempre deve pregar durante uma hora. Estou imaginando estas coisas? Receio que não. O renovado interesse nos escritos dos puritanos, embora somente na Grã-Bretanha, conforme temo, tem contribuído para produzir certo número de jovens pregadores que parecem pensar que não pregaram, se não pregarem durante uma hora. Essa parece ser a questão mais importante na mente deles. Portanto, estão causando grande dano a si mesmos e à verdade. A razão pela qual pregam por uma hora é porque os puritanos agiam assim. Quão ridículos podemos nos tornar. Não existem regras fixas quanto a este assunto. No que concerne a toda a questão da duração do sermão, para sermos realmente práticos, acho que, nos dias em que vivemos, estamos em uma espécie de círculo vicioso. O pobre pregador se acha neste dilema. Ele não deseja ofender as pessoas que costumam frequentar as suas reuniões pregando sermões extensos demais. Sabe que eles não apreciam sermões longos e tende a pensar que os sermões dele são longos demais. Frequentemente, o resultado disso é que o pregador reduz de tal maneira o tamanho de seus sermões que os membros da igreja, além de outras pessoas, começam a sentir que não vale a pena ouvi-lo. Há muito é chegada a ocasião de acabarmos com este círculo vicioso. Precisamos fazê-lo, embora com o risco de ofendermos certas pessoas que frequentam reuniões mecanicamente, por motivo de tradicionalismo ou por justiça própria. Fomos comissionados pelo Senhor ressurreto, e não somente pelo povo. Nosso interesse primário deve ser a verdade e a necessidade que as pessoas têm da verdade. Não podemos pensar primordialmente em termos do tempo, nem devemos permitir que nosso povo faça isso. De fato, uma parte da tarefa do pregador consiste em libertar as pessoas da servidão ao tempo, bem como da preocupação com a vida tão somente neste mundo. A verdade e a mensagem devem determinar a extensão do tempo, porque, governado por esse fator e conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, estando aptos a prestar contas dos feitos do corpo, ao nos apresentarmos diante do tribunal de Cristo. Se em acréscimo a isso pudermos dizer honestamente que o amor de Cristo nos constrange, jamais nos desviaremos neste ou em qualquer outro aspecto da pregação.